Glória a Deus, boa noite a todos, amém? Sejam todos bem-vindos ao culto primícia. Esse é o primeiro culto do último mês do ano, amém? Você piscou e o ano? É isso aí. Por isso que nós temos que aprender a contar os nossos dias, como diz a palavra, amém? Glória a Deus. Nessa noite, igreja, antes de darmos início aqui a palavra dessa noite, junto, da palavra que foi ministrada de oferta, da Janaína. Então, para quem não sabe, a Janaína, ela é muitas coisas. E dentro dessas, ela é empresária, ela é o esposo Cleiton, amém? Então, se você precisa de celular, precisa de... que mais? Conserto. Reparo, tudo. Mas tem mais alguma coisa que vem de lá? Fala de novo? Eletroeletrônico, eletrodoméstico. Vendas e reparo. Quem sabe hoje a resposta que você precisava? Reparar algo, não é verdade? Então, eles são uns dos empresários aqui do ministério. Glória a Deus por isso. Então, precisou de algo nessa área, procure a Janaína, procure o Cleiton, que eles vão ter muita alegria em atendê-los, amém? Nós iremos fazer um momento só de empresários da igreja ou profissionais liberais. Nós vamos fazer algo porque tem muita gente aqui nesse meio que tem algo que você precisa. Que alguém vai perguntar para você, e está no nosso meio essas pessoas que Deus tem levantado, amém? E eu tenho certeza que o Senhor vai nos levar cada vez mais a crescer, porque nós vamos com certeza ser uma bênção na vida uns dos outros. Como bem ministrou a Elisângela no louvor, todo dom, toda graça, toda habilidade, toda capacitação, nunca é para nós, é sempre para o outro. Ninguém se especializa numa área, ninguém tem uma profissão para si mesmo, sempre é para servir alguém, amém? Glória a Deus. E nessa noite, igreja, nós queremos conhecer quem nos visita, amém? Quem nos visita essa noite pela primeira vez? Tem... Amém? Glória a Deus. Tem uma irmã aqui. Tem mais alguém que nos visita? Amém? Vamos aplaudir a Senhor pela vida da irmã. Amém? Ela vai receber uma honra do ministério. Seja bem-vinda, que o Senhor abençoe. Amém? Glória a Deus. Igreja, então esse mês de dezembro nós vamos estar ministrando nos cultos de dezembro sobre a graça. Olha, o meu anseio é que você possa ser profundamente ministrado por essa capacitação disponível para nós. Você sabe que quando a Bíblia diz assim que o meu povo perece porque lhe falta conhecimento, irmãos, é o conhecimento da verdade. É o conhecimento que te faz ser livre, que te faz desfrutar de coisas que você nem sabia que estava a seu dispor. Então eu quero que nessa noite o nosso coração como igreja, como filhos de Deus, esteja preparado para receber essa palavra e poder desfrutar dela. Amém? Eu tenho certeza que essa palavra ela veio realmente encontrar a tua necessidade, porque ela encontra a minha todo dia. Essa palavra encontra a tua necessidade, amém? Então a palavra, o tema dessa noite é a graça de Deus. Esse banner lindo que foi feito, e nós vamos estar baseados nesse tema, a graça. Glória a Deus. Então, se você pode, abra comigo a sua Bíblia, por gentileza, no livro de João, capítulo 1, vamos ler do 15 ao 18. João 1, do 15 ao 18. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai nos revelar com mais profundidade essa palavra. Amém? Glória a Deus. Ó, tá tudo em ordem aqui. Glória a Deus.
Então, João 1, do 15 ao 18, diz assim para nós. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim. Tem, contudo, a primazia, a primícia, porquanto já existia antes de mim. Então, aqui é João Batista falando sobre Jesus. Olha como é sério, João Batista é primo de Jesus. Jesus homem, João Batista é primo dele. E João Batista, igreja, é 6 meses mais velho do que Jesus na questão humana. E João, por revelação, disse, ele veio antes de mim. Porque ele aqui já começa a reconhecer Jesus como Deus, como o autor da criação. E ele diz aqui, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então, a única forma da gente ter relacionamento com o Pai, com Deus, só pode ser por intermédio de Jesus Cristo. Não tem outra forma. Amém, irmãos? Vamos orar? Feche seus olhos. Peça para o Espírito Santo revelar essa palavra ao teu coração. Peça para ele falar no teu espírito. Porque o Espírito Santo fala com o espírito do homem. E quando ele fala no nosso espírito, a palavra fica marcada. E ela vem trazer frutos. Ela vem trazer revelação, ela tira todo o engano, a mentira, ela tira as escamas, ela tira as trevas, ela ilumina o nosso entendimento. Que a palavra dessa noite, ela venha trazer clareza, que ela venha trazer uma renovação na nossa mente, que ela venha sendo revelada na pessoa de Jesus Cristo, que ela possa nos levar a desfrutar de algo que já foi conquistado para nós. Que toda ignorância com relação a essas verdades nessa noite possa cair por terra e a palavra do Senhor prevalecer. Quantos aqui vão ser curados, libertos, restaurados, levantados, redimidos, porque vão conhecer o poder que está disponível em Jesus. Nessa noite, Pai, eu te louvo por tudo que aconteceu até aqui. Obrigada porque não tem faltado graça sobre as nossas vidas. Obrigada porque o Senhor tem disponível para nós uma vida que te honre, uma vida leve, uma vida, Senhor, que nós possamos carregar a nossa cruz com entendimento, mas uma vida, Senhor, sendo renovada pelo Teu Espírito. Nessa noite que a Tua unção venha e renove cada um de nós. Senhor, que muitos chegam no final do ano cansados, estressados, esgotados. Nós não. Nós vamos terminar melhor do que começamos. Vamos terminar com mais fé, com mais graça, com mais unção, com mais revelação, com mais vontade de te conhecer. Nós vamos terminar esse ano, meu Deus, de uma maneira diferente, porque nós cremos que é o Senhor que nos sustenta. Nós não dependemos de recursos humanos, nós dependemos do poder do Senhor. Por isso, nessa noite, aumenta a tua presença neste lugar. Ordena os teus anjos para cooperar com tudo que já está sendo feito, e que o teu nome seja o mais exaltado e elevado essa noite, e derrame graça sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, irmãos. Amém. Então, nós vamos estar tratando, e quando a gente começou a pensar num tema para esse mês de dezembro, esse assunto graça, ele veio ao meu coração, porque eu creio que é algo que nós, como igreja, nós temos o dever de aprender mais. Eu, quando me converti, eu ouvia falar muito, olha, você fala com graça, olha, fulano trabalha com graça, serve com graça, eu achava uma graça.
Eu só não entendia a profundidade daquilo. Eu não entendia o que era viver debaixo da graça. Hoje eu não quero aqui entrar em méritos teológicos, debates teológicos da lei, da graça, porque o que o Senhor quer falar para nós é coisa prática. É prático. É o que é a graça na prática. Então aqui nós já entendemos que a graça, ela veio com Jesus. Quer que eu troque? Você que manda. Só agora você que manda. Deixa claro, né, irmão? Você vai que confunde. Está confuso na doutrina. Então, o que acontece? Então, a graça, irmãos, é impossível descrever a graça de Deus na sua plenitude. Para começar, é impossível. É impossível pegar algo tão grandioso e minimizar muito. Então, o que nós vamos fazer essa noite? Nós vamos colocar para você um fundamento. Vamos colocar para você uma base, aonde no decorrer dos próximos cultos, iremos edificar cada vez mais em Cristo essa palavra, amém? E você vai com certeza agradecer ao Espírito Santo por poder ouvir essa palavra. Então a graça de Deus é difícil se explicar ou se definir, porque é algo muito profundo e extraordinário. Então nós vamos aqui dar algumas definições de forma simples, mas que já nos dá um conhecimento para desfrutar. Porque você vai entender a graça na plenitude dela, sabe na onde, irmãos? No teu espírito, no meu espírito. Irmãos, tem coisas que a gente não entende com a mente. Tem coisa que a gente entende pouco, mas a gente só compreende no espírito. Então, no Espírito, você vai entender essa palavra, amém? Então, uma definição de graça, irmãos, é um favor. Quem não gosta de receber favor, irmãos? Graça é um favor. E que tipo de favor? O favor que a gente não merece. Porque se é algo que a gente já fez, a gente semeou e colheu. Mas graça, ela é algo que a gente não fez nada para merecer. Por isso que ela é um favor imerecido, sem merecimento, sem mérito algum. A graça é um favor imerecido. E a graça também, guarde essa palavra. Graça é uma capacitação. Diga capacitação. Ah, você vai precisar. Eu preciso dessa capacitação todos os dias. O que mais que é a graça, irmãos? Agora eu vou pegar um tema bem atual. Graça é um empoderamento. Tem umas ideologias aí que gostam desse termo. Empoderamento. Eu sou uma pessoa empoderada. Só é empoderada, na verdade, se for pela graça. Porque sabe o que é empoderamento? Empoderamento é um processo de se adquirir poder. É um processo de adquirir poder. Então foi um termo usado para muitas classes, para muitas situações, para trazer pessoas da marginalidade com uma vida digna. Isso é um contexto natural. Mas o contexto espiritual é o empoderamento, é a graça de Deus crescendo em nós. Quem entendeu? Então, se alguém perguntar, você é uma mulher empoderada? Sou. É, você manda na sua casa. Não, eu estou debaixo da graça. Você é um homem empoderado? Sou, porque eu estou debaixo da graça. Quem entendeu? Amém, irmãos? Agora vamos aprender hebraico. No hebraico diz que graça... Gente, eu não sei nem pronunciar essa aqui, eu só soube escrever. Shem em hebraico significa... Olha que tremendo que a graça no hebraico significa aquele que protege a vida. Aquilo que protege a vida. Então a graça protege a vida, amém? Outra coisa, graça no grego, isso é mais conhecido. Graça no grego é charis, ou charis, que significa favor divino, ou beleza, doçura,
dom da bondade divina. Coisa mais linda, né? Isso é a graça de Deus. O que é a graça, irmãos? Graça é o transbordamento da bondade divina, apesar do pecado humano. Irmãos, agora eu vou falar uma coisa bem séria. Só reconhece quem precisa da graça quem reconhece que é pecador. Irmãos, quem sabe que é pecador sabe o tanto que precisa da graça de Deus, amém? E eu digo, tem algum ex-pecador aqui, irmãos? Tem alguém que peca aqui, irmãos? Então a linguagem é para nós, porque nós pecamos. Não queremos, irmão, mas nós pecamos. E diz aqui, eu escrevi isso aqui da minha parte, lógico. Para um grande pecado, só uma grande graça. Quem entendeu? Ah, eu pequei demais, Pois é, então tem muita graça disponível para você que se arrepende, amém? Então, o que acontece? A graça é isso, irmãos. A graça é o que Deus nos deu para nos fazer nessa terra viver de uma forma agradável a Ele. De outra maneira seria impossível. Abra comigo a tua Bíblia agora no livro de Efésios, capítulo 2, versículo do 1 ao 10. Efésios 2, do 1 ao 10. Irmãos, isso aqui é a base da conversão de todos nós. Isso aqui é relatado como uma pessoa é salva. Nunca mudou, irmãos. Desde a época que foi escrito, há mais de 2000 anos, nunca mudou a forma que Deus desenhou a salvação do homem. E diz aqui o tema, Efésios 2, 1 ao 10. Do pecado para a salvação pela graça. Diga, é pela graça. Amém? Está funcionando aqui? Por gentileza? Não? Daqui a pouco, né? Então tá bom. Então vamos lendo aqui. E diz aqui, Efésios 2:1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Quem nos deu vida, irmãos? Fala com força. Nós éramos mortos, irmão. Nós só tinha nome de quem vive. Nós éramos mortos, os nossos pecados e delitos. E a Bíblia diz que não era apenas pecado que a gente vê, mas ele em delito. Sabe o que é delito, irmão? Delito é uma falha espiritual. Delito é uma rebeldia contra Deus. Nós estávamos mortos porque além de pecar, nós estávamos afastados de Deus. Amém? E diz mais. Nos quais andastes antes, outrora, segundo o curso deste mundo. Nós éramos do mundo, nós fazíamos tudo que o mundo queria, irmãos. Tudo que o mundo mandava, ditava, nós estávamos na moda do mundo. Nós acordávamos e pensávamos, o que o mundo quer de mim hoje? É isso, irmãos. Mundo, você manda em mim, o que você quer que eu faça? Quer que eu xingue? Quer que eu brigue? O que o mundo quer que eu faça? Porque era o mundo que mandava em nós. Nós andávamos no curso desse mundo. Presta atenção. Segundo o curso deste mundo. Segundo o príncipe da potestade do ar. Quem que é o príncipe da potestade do ar? Diga, Satanás. É ele que guia o mundo, irmãos. O sistema. Então existia um príncipe das trevas, do império, que reinava sobre nós, irmãos. A coisa mais absurda que se ouve é uma pessoa do mundo dizer, eu sou livre. Não é, irmãos. Porque tem um sistema que manda. Porque tem um príncipe da potestade do ar chamado Satanás que guia. Não tem como ser livre, diz mais. E no espírito que agora atua nos filhos da desobediência, irmãos. Nós éramos desobedientes. Nós éramos desobedientes, irmãos. E diz mais aqui, entre os quais também todos nós andávamos, outrora, todos nós éramos assim, irmãos, segundo as inclinações da nossa carne. É a nossa carne que pendia o que a gente tinha que fazer. É a nossa carne que dominava. É a nossa carne que nos guiava. Então ninguém é livre. Como que vai ser livre se tem uma carne que manda?
Uma carne que guia, que inclina, que faz a gente se curvar, irmãos. Não tem como. E diz aqui, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza. Qual que era a nossa natureza? Filhos da ira, como também os demais. Nós éramos tudo iguais. Nós éramos filhos do mesmo mundo, do mesmo sistema, dominados pela mesma inclinação da carne. Nós éramos, irmãos, tudo parecido. E diz aqui, ó, versículo 4. Quando estiver funcionando, vocês olhem e me dão um toque aí que eu vou ver. Versículo 4 diz, mas Deus, diga mas. Aqui começa a mudar a nossa história. Diga mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Irmão, só o grande amor para nos fazer mudar essa natureza. Amém, irmãos? Sabe o que nos muda, irmãos? Sabe o que nos faz receber a graça de Deus? Sabe o que nos faz receber salvação? É entender esse tão grande amor que Deus nos amou, irmãos. Irmãos, se o amor de Deus não for suficiente para nos transformar, nada mais vai ser. Porque não tem um amor mais perfeito do que esse. Nada mais, irmãos. Nada. Não tem amor de homem, amor de mulher, não tem amor de filhos, nada. O único amor capaz de nos mudar é o amor. Você já viu um casamento que começa com o amor transformador? Sabe qual que é o amor transformador? Eu vou casar com essa pessoa mesmo errada, mas o tanto que eu amo ela vai mudar. Quem já viu isso, irmãos? Dá certo, irmãos? Porque nem o ser humano tem um amor capaz de mudar, a não ser o amor de Deus. Agora sim, se uma pessoa que recebeu o amor de Deus e diz assim, eu vou ficar com essa pessoa por amor a Deus. E Deus é poderoso para mudar ela. Mudou a história ou não mudou, irmãos? Então tá bom. Então é amor de Deus e diz mais. E estando nós mortos em nossos delitos, a Bíblia repete, lembre-se que nós estávamos mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois? Então Deus apenas não nos amou. Deus apenas nos ressuscitou. Ele nos enviou uma graça. Ele deu um favor que a gente não merecia. Porque quem merece sendo tudo isso de ruim, irmãos? Quem merece algo de bom sendo ruim? Quem merece algo de bom vindo de um Deus bom sendo mal? É pela graça. Ninguém de nós chegou até Deus por bondade nossa, por mérito nosso. Nós chegamos até Deus porque a graça dele chegou antes. Quem entendeu? A coisa mais absurda no reino de Deus é achar mérito, sabendo que o mérito é dele. É ele, é por ele, para ele. O mérito é todo de Jesus, amém? E diz mais. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo, irmãos. Além de nos perdoar, nos ressuscitar, da graça, eleva o nosso nível, tira a gente do mundo, de um sistema e nos leva nas regiões celestiais, onde quem está, irmãos? Não é mais o príncipe da potestade do ar, não é mais Satanás, agora é com Jesus. Agora estamos assentados com Cristo. Nós não estamos no lugar de Cristo, nós estamos com Cristo nos lugares celestiais. E nós, um pecador miserável que nós éramos, de defuntos desse mundo, agora nós somos aqueles que se assentam nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Feche seus olhos um pouquinho. Deixa o Espírito Santo ministrar no teu coração a tua posição em Cristo. Essa posição, irmãos, é nos lugares celestiais,
muito acima de tudo, acima do mundo, do sistema, acima de qualquer situação, acima de tudo, nós estamos nos lugares celestiais, irmãos. É o nosso espírito que contempla essa posição. Irmãos, não é lugares, irmãos, de destaque, não é lugares onde nós somos honrados, não, irmãos, é o lugar que nós fomos resgatados, irmãos. E é para todo aquele que recebe essa graça, né, irmãos? Este é o nosso lugar. As pessoas brigam por posições, as pessoas brigam por lugares. Irmãos, Jesus te colocou num lugar que ninguém te tira, irmão. Nas regiões celestiais. E nós viramos mesquinhos, querendo, me reconheça, me aplauda, me valorize. Jesus já fez tudo isso. Irmãos, quando eu entendi o evangelho, irmãos, eu tô que nem a Jana. É muito amor de Deus para querer ficar agora no reino disputando qualquer coisa, irmãos. Deus já nos colocou nesse lugar, irmãos. Qual é o lugar mais alto dessa terra comparado às regiões celestiais, irmãos? Existe aqui na terra, irmão? Existe alguma coisa comparada a você estar com Cristo assentado nas regiões celestiais? Ah, irmãos, por enquanto a gente vislumbra pelo Espírito e por fé. Um dia os nossos olhos vão se abrir, a gente vai se ver nessa real situação, amém, irmãos? Glória a Deus, irmãos. Ah, Jesus, obrigada. Obrigada, Jesus, obrigada. Deus nos tira da favela, da miséria e nos coloca no reino dele, irmãos. O que é isso? E diz mais: para mostrar aos séculos vindouros, para mostrar para todo mundo, enquanto existe terra, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. É para mostrar para todos os séculos, para todos os tempos, o que Jesus fez por nós e onde Ele nos colocou. Nós somos testemunha do que Jesus fez. Há 100 anos alguém testemunhou. Há 200 anos alguém testemunhou. Alguém vai testemunhar daqui a 100 anos de Jesus voltar. Todos os séculos que virão, todos os que passou, testemunho dessa riqueza da glória de Deus, da graça de Deus que nos salvou. Amém, irmãos? Eu vejo que a igreja de Cristo, ela meio que, ela pegou uma curva nas doutrinas bíblicas. Pegou um outro caminho, um atalho, eu nem digo só atalho, mas uma curva, em vez de continuar indo reto, está perdendo essas riquezas que o Senhor já deixou para nós. Porque o tempo todo é olhar para a condição natural, o tempo todo é olhar para a terra, o tempo todo é olhar para cá, e pouco se olha para o céu, para as regiões celestiais. É muita terra e pouco céu. É muita terra, irmãos, porque o mundo, ele é como um imã, ele quer nos atrair aos poucos, para a gente tomar forma de novo. Eu vou dar um recado para cada um de nós. Não tenha você qualquer presunção. O que o diabo quer fazer com nós é nos devolver naquele lugar que nós estávamos, tá bom? Ele quer nos devolver lá naquele lugar onde éramos escravos, onde éramos perdidos e mortos. Ele quer nos matar de novo. Não se engane. Não se engane. E ele faz isso com muita paciência e com muita perseverança, aos pouquinhos, querendo nos devolver a sermos aquelas velhas criaturas. Por isso você e eu precisamos tomar posse da graça todos os dias. Quem entendeu? Todos os dias, irmãos. Porque pela graça sois, pela graça, pelo favor imerecido, pela bondade de Deus, pelo amor que Deus nos amou, é pela graça. Sabe uma definição de graça também, irmãos? Uma das definições de graça é alguém superior se curvando à necessidade de alguém inferior. Isso é graça.
É quando alguém, irmãos, de uma posição elevada, olha para alguém, e mesmo que essa pessoa não tenha nada para dar para ela se curva para ajudar. Isso é graça. A gente tem o costume de falar assim, que você vá para um lugar e que as pessoas achem graça em você. O que as pessoas acharem graça em você? Que as pessoas olhem para você e de uma maneira que elas não sabem explicar, elas querem te ajudar. Quem entendeu? Isso é graça, irmãos. Isso é graça. Ah, porque eu cheguei com o meu currículo. Não, eu cheguei com as minhas experiências, eu cheguei com as minhas credenciais. Não, irmão, você chegou com a graça de Deus. E as pessoas olhou para você e foi com a tua cara. Porque é a graça de Deus. Quem entendeu, irmãos? Ah, irmão, quando alguém vai com a nossa cara, irmão, nossa cara tá feita. Glória a Deus. Diz mais aqui, ó. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Então, a graça é o que salva, mas tem um caminho. Mediante. Algo que nos leva é o que, irmãos? A fé. Precisa ter um encontro da graça de Deus com a fé que Deus coloca no coração do homem para aceitar a salvação. Irmãos, nada é de nós. Percebeu que nada vem de nós, tudo vem dele? Irmãos, ninguém é salvo porque quer, irmãos. A graça veio até nós e Deus coloca uma fé em nosso coração para que a gente creia na pregação, para que a gente creia no sacrifício de Jesus e o aceite. Isso é graça, isso é por meio da fé e não vem de nós, porque ninguém tem fé para isso, irmãos, se não for exposto à verdade da palavra. A Bíblia diz que nós acabamos de ler. A graça e a verdade veio por meio de Jesus Cristo. Então diz mais, irmãos. E isso não vem de nós, é um dom, é um presente que Deus nos deu. É um dom de Deus. E diz mais. Não de obras, para que ninguém se... Sabe por quê, irmãos? Tem uns que faz mais, outros faz menos. Então, para ter justiça, não igualdade, mas justiça, Deus é que salva. E é pela graça dele, não tem mérito humano, irmãos. Irmãos, a pessoa pode fazer o que ela quiser, irmãos. Ela pode fazer tudo o que ela quiser. Ela não será salva por obras. Ah, agora nós estamos na época do final do ano. Vou começar a levar brinquedos, comida para as crianças, nos asilos, porque eu quero acabar o ano com a paz do meu coração. Paz enganosa. Porque passou 11 meses com turbulência, com tribulação. A verdadeira paz é quando Jesus entra e pela graça você ajuda os 12 meses. Não para fazer bonito no final do ano. Quem entendeu? E diz mais, não por obras. Ninguém vai chegar até Jesus em salvação por obras, irmãos. Não existe isso. Não tem como, irmãos. Porque a salvação não é moeda de troca. Salvação não é pagamento para bom comportamento. Salvação não é resposta de trabalho. Salvação não é resposta. Ah, você pagou todas as suas contas esse ano. Você está salvo. Ah, você foi lá no SPC, no Serasa e limpou o teu nome. Você está salvo. Ah, você respeitou as pessoas na rua, você está salvo. Você não faltou nem um dia de trabalho, você está salvo. Irmão, isso aí é moral, irmão. Isso é o mínimo que o ser humano tem que fazer. Isso é uma questão de civilidade, isso é uma questão, irmãos, de convivência. Irmãos, isso é o mínimo.
Irmãos, Deus não tem uma planilha com o nosso nome. Quando a gente acerta, tem uma estrelinha. Ah, bom comportamento, hein? Irmãos, qual que é, irmãos? Qual que é a propaganda do Papai Noel para as crianças? Olha o nível da crueldade que faz com as crianças. Faz uma cartinha para o Papai Noel. Se você tiver bom comportamento, ele te traz presente. Aí a criança não recebe, né, irmãos? Aí o que ela pensa? O que ela pensa? Eu sou mal. Eu não mereço presente. Eu não me comportei bem. O problema é se ganha um presente pequeno, o outro ganhou um presentão, viu? Ele vale mais do que eu. Ele obedeceu mais do que eu. Se compara em questão de valor. Quem está entendendo? Sabe como que funciona com Deus, irmãos? Com Deus funciona assim. Nós merecíamos tudo de pior. Mas a gente aceitou a graça, reconheceu Jesus, se arrependeu dos pecados. Aí nós temos uma flor, irmãos. Cheia de estrela, irmão. Nele? Por quê? Porque é Ele que dá a nossa nota. Quem entendeu? É Ele que nos valida. E não importa, irmãos. Aqui no nosso meio não importa, não tem peso. Ah, você pecou 5 quilos. Ah, você pegou 4 quilos. Ah, você pecou mais. Irmãos, quanto mais a gente pecou, mais graça foi disponível para a nossa vida. É isso que a gente não entende, irmãos. Por isso que quando alguém peca contra nós, irmãos, nós devemos perdoar. Porque nós somos perdoados de muitos pecados. Quem entendeu? Não é por mérito. Irmãos, não é por mérito. Sabe o que vai ser por mérito, irmão? Aí vai ser nosso serviço a Deus em honra. Aí vai ter diferença de galardão. Não de salvação, de galardão, de recompensa. Aí vai ter, irmãos. Mas isso aí é assunto para um outro tema, amém? Continuando aqui. Presta atenção, ó. Não é de obras para que ninguém se glorie. Porque uns servem a Jesus 20 anos, outros servem a 30, outros servem 40, outros servem a Jesus 1 ano, 1 mês, 1 dia e morreu, irmão. Como que tem que ser por mérito, irmãos, de obras? Se uns vivem mais, outros vivem menos. Um pode fazer mais, outros podem fazer menos. Um tem mobilidade para ir mais longe, outro tem para ir mais perto. Irmãos, cada um tem uma situação, então não vai ser isso. Mas agora presta atenção no 10. Pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para o quê? Para as boas obras. As quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Agora, irmãos, uma vez que a gente recebeu a graça, uma vez que a gente entendeu que a gente não merecia salvação, agora a gente começa a praticar as obras que Deus quer que a gente pratique. E essas obras que Deus quer que a gente pratique, elas vão apontar para Jesus, glorificar o Senhor. Amém? Pessoal, não, então já que não é por obras, eu fui salvo, acabou tudo. Não. Você foi salvo, agora pratique as boas obras. As verdadeiras obras. As que vão glorificar Jesus e não glorificar nós mesmos. Porque quando a gente dá cesta básica em dezembro, a gente glorifica a si mesmo. Mas quando a gente honra os 12 meses, a gente glorifica a Deus. Quem entendeu a diferença? Tá tranquilo, irmãos? Amém? Então agora a gente vai para a questão, irmãos, da gente buscar essa graça. Então já entendeu que a graça é disponível. A graça é uma capacitação. A graça é uma bondade que Deus libera. A graça é o Senhor protegendo a nossa vida. Então agora nós temos um lugar, irmãos, onde nós temos que buscar graça. Graça para quê se a gente já é salvo? Já estou salvo. A graça já me alcançou para a salvação. O porquê que eu preciso de graça agora? Hebreus 4. Abra comigo se você pode. Hebreus 4, esse texto me
ministrou profundamente. Hebreus 4, a partir do versículo 14. Olha, eu tenho certeza que você vai ter uma oportunidade tremenda de colocar muitas situações diante de Deus que você achava que você tinha que carregar, que você achava que você tinha que resolver. Então, Hebreus 4, do 14 ao 16, diz assim... Ó, tá funcionando. Ó, vocês não me avisaram, né, gente? Eu tava esperando. Tentoso! Poxa. Estava concentrada. Vamos ler junto, irmãos. Hebreus 4, 14. Olha só. Vamos ler no 3? 1, 2, 3. Pois a Jesus, Filho de Deus, sacerdote, dos céus, concebemos essa nossa função. Porque não temos um sacerdote, não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes o examinado de todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Cheguemos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o em ocasião oportuna. Quem entendeu? Eu vou explicar esse texto aqui para nós, para a gente orar. Olha que algo extraordinário, irmãos. Versículo 14 diz: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou aos céus, conservemos firmes a nossa confissão. Irmãos, todo o capítulo 4 de Hebreus fala de entrar no descanso de Deus. Entrar num lugar de descanso, não mais um dia de descanso, não mais um momento, não, é um lugar perpétuo, eterno de descanso, que é em Jesus. E aqui diz que Jesus, o Filho de Deus, o nosso sumo sacerdote. Quem era o sumo sacerdote na época da lei? Ele é o que representava todos, inclusive os outros sacerdotes. A Bíblia diz no livro de Pedro que nós somos reis e sacerdotes. Mas mesmo sendo sacerdotes, nós precisamos de um sumo sacerdote para chegar antes de nós. Jesus, ele chega a hora que nós oramos. Quando nós vamos orar, irmãos, nós pedimos o nome de quem? Quando nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus, Jesus chega na nossa oração. Por isso que Jesus falou para os discípulos: vocês ainda não pediram nada no meu nome? Vocês não pedem nada no meu nome. Por quê? Porque eu sou o sumo sacerdote de vocês. É eu que represento vocês diante do Pai. Peçam para mim. E eu é que vou fazer. Nosso sumo sacerdote diz aqui, é ele que chegou, irmãos. E como que ele chegou diante da presença de Deus, irmãos? Ele chegou pelo sacrifício, pela obediência dele, por ter cumprido o propósito, por ter morrido, ressuscitado. Então ele foi à nossa frente, ele é o nosso primogênito e o nosso unigênito, o primeiro que ressuscitou. O primeiro, irmãos. O único que morreu e ressuscitou, está à direita de Deus, é Jesus. Ah, mas a Bíblia fala de pessoas que morreram e ressuscitaram, mas morreram de novo, irmãos. Lázaro morreu, mas morreu depois, irmãos. Jesus é o que morreu e ressuscitou e permanece vivo. Único, irmãos. E presta atenção aqui, então nós temos que manter a nossa confissão. Qual que é a nossa confissão? Jesus, eu creio no Senhor, eu creio que o Senhor me salvou, eu creio que o Senhor é o meu sumo sacerdote, eu creio no teu sacrifício. Você chega com a confissão correta. Aí no 15 diz assim, irmãos: a nossa fonte de toda graça está no trono de Deus.
É nesse trono que mantemos a confissão da nossa fé em Jesus, reconhecendo a sua obra e sacrifício e o amor de Deus por nós. Irmãos, deixa eu dizer duas coisas para você. Se você não recebe o amor de Deus, irmãos, você também não recebe o sacrifício de Jesus. E se não recebe o amor de Deus, se não recebe o sacrifício de Jesus, não recebe a direção do Espírito Santo. Irmãos, quantas pessoas que não se sentem amadas por Deus? Porque a medida do amor de Deus é a medida da minha alegria, é a medida da minha felicidade, é a medida da minha prosperidade. Irmãos, Deus nos amou quando nenhum dinheiro desse mundo podia nos salvar, irmãos. Receba o amor de Deus. Se sinta amado por Deus. Ah, mas é que eu sou muito pecador. Pois Ele tem muito amor para te dar então, irmãos. Você acha que você surpreende Deus, irmãos? Olha você aqui essa noite, não é amor de Deus por você? E se você recebe o amor de Deus, irmãos, você recebe o sacrifício de Jesus. E quando você recebe o sacrifício de Jesus, irmãos, você reconhece que aquela cruz não era para Jesus, porque não tinha pecado para Ele estar naquele lugar. E você se torna grato. E você se torna apaixonado por Jesus. E você se torna aquele que quer fazer a obra por amor, porque Ele fez, e não por qualquer outra motivação, irmãos. Paulo, quando recebeu a revelação da cruz, o amor de Deus, Paulo disse assim: ai de mim se não pregar o evangelho, porque sobre mim pesa essa responsabilidade. Paulo está dizendo assim: olha quem eu era, olha quantos eu matei, quantos eu persegui, quanta pessoa eu afligi, e eu vou ficar quieto com a salvação que eu recebi. Ai de mim se eu não anunciar essa salvação. Quem está entendendo? Então parece que hoje em dia as pessoas não se sentem pecador mais. Parece que hoje em dia as pessoas, é quase que elas querem salvar Jesus. São muito injustas, são muito corretas, são muito cheias de razão. Irmãos, é por causa do evangelho humanista que tem sido pregado por aí. O evangelho que o homem está no centro de tudo. Irmão, uma pessoa sem Jesus, ela está no centro do inferno, irmão, não está no centro da vida. Hoje as pessoas querem viver do seu jeito, dos seus próprios conselhos, conceitos, e esquece que pela graça sois salvos. Ai, irmão, se Jesus um dia pegasse a gente de jeito, e nos passasse o filme de como a gente é, o que a gente fala, o que a gente pensa, irmão, nós ficaria chocado. Sabe o que a gente ia falar? Essa pessoa não merece salvação. Essa aqui, de jeito nenhum. Porque aos nossos olhos, irmãos, a gente é muito perfeito. Ai, como que vai adorar Jesus? Como que vai amar Jesus? Como que vai reconhecer sacrifício? Se eu nem dei trabalho para Ele. Quer entender, irmãos? Esse é o evangelho de hoje humanista, que não precisa de Jesus, não precisa da graça, não precisa de dependência, não precisa de trono de Deus, não precisa de sumo sacerdote. Resolve todos os seus problemas do seu jeito. Sabe qual é o problema, irmãos? Porque as pessoas estão pecando, ficando, irmãos, perturbadas, neuróticas, por causa disso aqui, ó, continuando. Versículo 15, diz assim, ó: porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. O problema é que nós temos um modelo de quem deu certo para a vida eterna, e nós queremos um modelo para quem dá certo no mundo. Aqui diz, irmão, presta bem atenção, você tem pecado, vai para o trono da graça. Você está com fraqueza, vai para o trono da graça. Você está com luta, vai para o trono da graça. Não queira resolver os teus problemas sozinho. Olha para aquele que foi tentado em tudo
tudo e não pecou. O problema é que a gente não chega no trono da graça antes do pecado chegar. Os não chegam nem depois que pecou. O trono da graça, irmãos, é para você chegar para Deus e falar: Senhor, se o Senhor não vir na minha vida, eu vou pecar e vou morrer. É isso, irmãos. Mas o que a gente faz? Deixa que eu dou um jeito. Joga no Pai. Não é isso que é a gíria de hoje? Joga no Pai para ver. Joga no Pai para ver. Eu vi um casamento, irmão. Eu vi. Na hora da cerimônia, o marido falou: joga em mim os problemas. Não deu tempo nem de pegar o álbum de fotografia. Acabou antes. Humanismo é isso que acontece com todos aqueles que querem resolver seus problemas sem Jesus. Achando que Jesus não dá jeito. Achando que Jesus não sabe o que eu estou passando. Irmão, não sabe? Todas as tentações, todas ele foi tentado e não pecou. Então ele chega para nós e fala assim: ore no meu nome, que eu vou até o Pai interceder por vocês, porque eu sei o que é ser tentado, ter fraqueza e não cair. Eu vou te sustentar. Tem fraqueza, irmãos? Quais são as fraquezas? Aquelas áreas que tiram as tuas forças. Aquela situação que você se sente fraco, ingênuo, muitas vezes, que parece falar: meu Deus, e agora? Debilitado, que você não sabe para onde ir. É nessa hora que você tem para onde ir. É o trono da graça. O trono não vai até você, porque a graça já foi. Agora é você que vai até o trono. Quer entender, irmãos? O trono da graça é para quem precisa de graça, de capacitação para vencer o pecado, vencer a fraqueza e entregar no altar de Deus em situações. Mas o que a gente faz? Carrega e vai. Não, eu vou dar um jeito. Não, eu vou dar um jeitinho. Não, eu vou resolver. E tudo vai só prorrogando o problema. Chega para Deus e fala: Senhor, está aqui, ó. Eu vou entregar essa situação para o Senhor. Eu entrego junto o meu orgulho de tentar resolvê-la. Queremos resolver do nosso jeito, com as nossas falsas experiências, achando que nós vamos ser melhores do que um Deus que veio na terra como homem e sabe como é a alma de um homem. Irmãos, Deus conhece a nossa alma, irmãos. Porque antes de Jesus ser homem, ele sempre foi Deus. Quem entendeu? O trono não é um móvel. Aí ele está precisando de graça, eu vou atrás ele. Está precisando, eu vou. Não, quem vai é nós. Porque quem que precisa de graça? Quem reconhece que precisa, porque é pecador. Quantas pessoas não são libertas, irmãos? Libertas. Porque nunca pegou aquele problema e colocou no trono da graça. Sempre falou: não, eu vou dar um jeito aqui. Não, eu vou fazer parceladinho esse processo. Vai para o trono da graça. Entrega para o Senhor. Quantas tentações, irmãos? Quantas tentações as pessoas caem? Porque o diabo não coloca a tentação. O diabo só coloca o prato que a gente gosta. Só isso. Está dentro de nós a tentação. Quem entendeu? Ele só sabe o nosso cardápio. Só isso. Só isso. Porque a Bíblia fala em Tiago: o mau desejo está no nosso coração. É no nosso coração, irmãos. É no nosso coração. Por isso que a Bíblia diz: vai no trono da graça para vencer as tentações. Porque no trono da graça, Deus não vai apenas tirar a tentação, te livrar da escape. Ele vai trabalhar no nosso coração. Para tirar a tentação na raiz do problema. Quem entendeu? Ah, irmão, você precisa de graça, irmãos? Irmãos, é para tantas coisas. Compartilhei com meu marido hoje na mesa. Falei: é tanto assunto sobre a graça. É tantas áreas, amor. Que eu fico maravilhada com a palavra. Tem um lugar para você depositar os teus problemas. Tem um lugar para você depositar a sua fraqueza. Sabe aquela vontade de fazer mal para alguém, irmãos? Aquela vontade de fazer mal? É no trono da graça que você entrega isso, irmãos. É no trono da graça, irmãos.
Sabe a injustiça que você recebe, irmãos? É no trono da graça que vai resolver. Sabe por quê? Se atente para essa palavra que Jesus disse aqui, irmãos, para nós. Acheguemos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia. Ele vai ver nossa miséria chegando, irmãos. A gente chega no trono da graça miserável. Ninguém chega próspero, rico, milionário. Você chega sem nada, você reconhece, Senhor, eu sou miserável. Eu não tenho nada, Senhor. Eu tenho só esse problema. Ah, Senhor, eu tenho esse problema. Ou quando a gente faz algo errado, irmão, Senhor, olha o que eu fiz, olha o que eu falei. Olha como eu agi, Senhor, olha essa miséria. Irmão, se você fizesse isso em todos os momentos da sua vida, você seria mais feliz. Aí o pecado não iria te derrubar. Nas mesmas áreas sempre, nas mesmas áreas. Porque você chegaria no trono antes do pecado chegar a você. Porque Jesus não pecou. E diz mais aqui, irmãos, olha o detalhe. Ao trono da graça, para recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro. Irmãos, você precisa de socorro, irmãos. Senhor, me socorre, Senhor, me socorre. Vai para o trono da graça, irmãos. Dobra o joelho, deita no chão, rola, faz alguma coisa. Irmãos, eu já me peguei no chão, com a boca no pó no meu quarto, falando, Deus, se o Senhor não me capacitar nessa área, Senhor, eu vou pôr tudo a perder. Estou falando, gente, de 15 anos atrás, eu deitava no chão do quarto para orar. Eu me lembro que eu deitei um dia e falei, Senhor, o Senhor precisa mudar essa natureza em mim. Quem entendeu? Irmãos, não é falar assim porque a luta contra o pecado ela é ferrenha. A luta contra as fraquezas é ferrenha, não tem como fazer sozinho, nós nunca vamos dar conta. Se você desse conta, irmãos, não precisava de graça. Então diz aqui, nós vamos receber socorro, mas ele diz aqui, ó, ele se compadece de nós. Irmão, sabe o que é se compadecer? Deixa eu falar para você. Se compadecer é sentir sentir com profundidade a dor ou o sofrimento de alguém e aliviar isso. Você sabia que Jesus não se agrada quando a gente chega diante do trono, irmãos, com problemas? Sabia que Jesus não vira o rosto para nós? Sabia que quando a gente chega no trono da graça, quando a gente chega a se humilhar, é porque a gente reconhece que é ali que vai vir o nosso alívio. E Jesus não vira o rosto para nós. Ele não vira. Ah, mas eu chego diante do trono da graça pecando, murmurando. Pois é, você chega assim, mas você se arrepende. E ele te socorre. E ele olha para a tua dor e se compadece dela e traz o alívio. Quer entender, irmãos? Um dia, meu marido, alguns anos, eu lembrei dessa situação, meu marido há muitos anos atrás, estava com uma situação de trabalho, e eu lembro que ele estava chateado, estava bravo, ele me ligou, e eu me lembro que antes dele ir para casa, ele foi passar na mãe dele. Gente, isso tem muitos anos atrás. E eu percebi pela fala dele que ele estava meio angustiado, bravo. A minha preocupação era, presta atenção, irmãos, que ele chegasse na casa da mãe dele, de qualquer maneira, e falei, Senhor, dá graça para ele. Eu falei isso, dá graça para ele. Graça. Nunca me esqueço. Passou o tempo, ele chegou em casa, eu estava me arrumando. Eu falei, e daí, Rô, como é que você tá? Ele, eu tô bem. Acho que foi a graça. Eu tinha orado. Sabe por que a graça capacita ele a passar por esse momento? Dá capacidade a ele. Mulheres, olha para os maridos ter graça. Maridos, olha para as tuas esposas ter graça. Pais, olha para os filhos ter a graça de Deus para capacitá-lo eles, para dizer não para o pecado, para as fraquezas, para as tentações, para as inclinações. Isso mexeu comigo.
Porque eu vi Deus mudar o estado emocional dele. A graça muda tudo, irmãos. A graça muda. Você sai do trono da graça aliviado e fala, meu Deus, obrigada. Eu tenho certeza que o Senhor tomou as minhas causas nas tuas mãos. Eu posso descansar. Aí você não vai agir da maneira que queria, irmãos. Amém, irmãos? Precisamos tomar iniciativa, irmãos. É nós que se achegamos ao trono da graça. É nós, irmãos. Você sabe que a graça, ela te faz fazer as coisas simples de maneira mais leve, mas faz você tomar decisões, agir de forma difícil de maneira mais leve, irmãos. Você perdoa alguém pela graça de Deus, irmãos. Você reconstrói, você se relaciona. Irmãos, você tem relacionamentos, irmão, com pessoas pela graça de Deus. Você fala, Deus, me dá graça nesses relacionamentos. Quem entendeu? Você precisa de graça para trabalhar, peça graça. Irmãos, quantas vezes, irmãos, eu vou arrumar minha casa e tem muita coisa para fazer. E quando a gente tem muita coisa para fazer, a gente não quer fazer nada. As irmãs riram, né, irmãs? Gente, você olha uma coisa, outra. Sabe o que você fala, irmãos? Vou te ensinar a falar, Senhor, me dá graça. Aí você fala assim, eu vou limpar só isso aqui. Só isso aqui, irmão. Aí você começa a limpar, irmão. Você toma iniciativa, você limpa. Aí você percebeu que veio assim um fôlego a mais, aí você limpa a outra parte. Opa, tô crescendo na graça, limpa a outra parte. Quando você vê, irmão, você deu conta, irmãos? Quem entendeu? Deus vai te dar graça para encarar aquela bomba lá na sua casa para arrumar, irmãos. Ô, irmãos, é espiritual ver uma casa limpa, irmãos? Irmãos, o próprio Jesus entra lá. Verdade ou não? É graça. É a graça que você faz e você fica tão satisfeito por ter feito que Deus fala, sabia que você ia gostar. Por isso que eu te ajudei. Graça, irmãos, graça. Amém, irmãos? Então que o Senhor, que você cresça. Peça graça para tudo. Senhor, me dá graça, Senhor, me dá graça, irmãos. Para você vir para a igreja, irmãos. Senhor, me dá graça para ir na igreja. Para você ir lá, irmãos, na família, me dá graça para naquele ambiente. Para você trabalhar, Senhor, me dá graça naquele ambiente. Dá graça, porque você não vai jogar cara amarrada, feia, fechada, esquisita, irmãos. Você vai debaixo da graça. Glória a Deus. Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Que capacitação sobrenatural Deus tem para nós, irmãos. Que nós possamos chegar diante do trono da graça sempre, irmãos. Irmãos, você que tem que lidar muitas vezes com tantas situações, irmão, se não for a graça, você não dá conta, irmãos, não dá conta. Peça para o Senhor graça. Para de fazer do seu jeito, irmãos. Para de querer sozinho resistir ao pecado. Para de querer dar conta das fraquezas. Você não consegue, irmãos. Quantos vícios presentes ainda, porque nunca entregaram no trono da graça esses vícios. Nunca falou, Senhor, está aqui, me ajuda na minha vontade de fazer isso de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Irmãos, vai no trono da graça toda hora. Não fique envergonhado, irmãos. Vença, porque se você não for no trono da graça, certamente vai se repetir de novo. E quando Jesus te liberta, você dá glória para Ele. Não queira fazer do seu jeito, porque você aparentemente vence numa área, mas arranja outra de problema. Entrega para o Senhor. Se rende, se sujeita a Ele. Amém, irmãos? Irmãos, como é triste ver cristãos querendo resolver problema de pecado, de fraqueza, do jeito deles, irmão. Não resolve. Irmãos, tem pessoa que já confessou o pecado dos antepassados, chegou até Adão e Eva e não resolveu. Porque não entrega no trono da graça. Não entrega, irmãos, quantas pessoas, irmãos,
já foram ministradas na mesma área, incansavelmente, mas ainda continuo com o meu problema, porque não entregou no trono da graça, não pediu graça para Deus para fazer aquilo, ou deixar de fazer. Mas que nessa noite o Espírito Santo nos ajude, amém, irmãos? Vamos orar, irmãos? Hoje é a primeira palavra, irmãos, é o primeiro tema, é o primeiro dia, é a primícia. Quem sabe, irmãos, quem sabe? O Senhor já está fazendo grande obra na sua vida. Quem sabe você vai se render ao Senhor e vai chegar diante do trono da graça. Quem sabe você vai ser socorrido essa noite, porque você reconhece que você é miserável, homem pecador, irmãos, assim como todos nós, e carecemos da graça de Deus. Quem sabe você vai ser uma pessoa diferente mesmo, e a graça de Deus, irmãos, vai te guiar. Quem sabe você estava com portas fechadas, não estava encontrando favor, porque não estava indo no trono da graça, irmãos. Agora, quando você vai no trono da graça, você vai encontrar favor por onde você for. Por onde você for. Deus vai trabalhar no nosso coração. Deus vai tirar esses desejos do nosso coração de ser ruim, de ser mal. Vai tirar do nosso coração esse desejo, muitas vezes, e fazer do jeito nosso. Quem sabe hoje esse trono da graça que a gente tinha, que era a gente mesmo, a gente vai sair dessa posição e vai entrar pelo nome de Jesus, irmãos. Não é no nosso nome, não é no nosso nome, não é no nosso jeito. Tudo, irmãos, tudo é para a glória de Jesus. Ele é o exemplo de viver debaixo da graça. E Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele se compadece de nós, irmãos. Se você não se sentir amado, perdoado por Deus, isso era ideia sua, irmão, não era de Deus. Deus tem perdão disponível. Deus tem transformação disponível. Você está aqui no mês de dezembro, quem sabe o teu ano começa agora. Quem sabe que anos e anos atrás você viu que chegava essa época do mesmo jeito, mas agora pode ser o ano da sua mudança de verdade. Eu creio nisso, irmãos, eu creio. Eu creio que vai ser um dezembro melhor para todos nós. Nós não estamos debaixo de governo humano, irmãos, nós estamos debaixo da graça. Nós estamos debaixo da graça. Quem sabe você aí tem uma demanda que tem que entregar diante do trono de Deus. Quem sabe você precisa se achegar a Ele, irmãos. Quem sabe você precisa que Ele se compadeça de você. Que Ele olhe para você com bondade. Mas Ele espera uma iniciativa. Chegai-vos diante do trono da graça. Se chegue diante do trono da graça, se chegue, se achegue, se achegue. Jesus conquistou esse lugar para você. Jesus é que fez, é Ele que abriu esse caminho ao Pai, é Ele que abriu esse caminho até o trono da graça, foi Ele, irmãos. Não foi outro homem, não foi nada, irmãos, foi o próprio Jesus. A Bíblia diz que Ele entrou no Santo dos Santos, de uma vez por todas. E hoje a gente entra agora pelo sangue dele. É pelo sangue dele. É pelo sangue dele. Deixa o Espírito Santo conduzir a tua oração. Porque a palavra diz para nós que nós não sabemos orar como convém. Mas é o mesmo Espírito que nos assiste nas nossas fraquezas. E intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque é Ele que conhece a mente de Deus. Às vezes a gente não sabe orar pelas nossas fraquezas, às vezes a gente não sabe orar pela situação que a gente está vivendo, às vezes a gente não sabe a oração correta para fazer, a gente está fazendo de um jeito, do nosso jeito, mas tem um jeito certo, o jeito de Deus. É assim que o Espírito Santo nos assiste.
nos ensina, nos conduz a orar como convém. Às vezes está aqui com uma situação impossível de ser resolvida. Mas é impossível aos teus olhos, irmãos, que para Deus é fácil. Porque para Deus é fácil. Para Deus é fácil. E essa noite eu quero fazer esse convite para você que precisa disso. Se você precisa, como ato profético, irmãos, vim aqui na frente. Não que no seu lugar você não tenha graça, você tem. Mas no ato profético de vir aqui, nesse altar aqui que nós levantamos a Deus, não por uma madeira, por uma elevação, não, pela oração e pela consagração. Se achegue, irmão, se achegue confiadamente ao trono da graça. Se achegue, irmãos. Se achegue. Quem sabe você está servindo a Jesus de forma pesada. Está pesado servir Jesus. Está pesado, está pesado. Está faltando graça, irmãos. Está faltando a graça, a alegria. A alegria de chegar na presença dEle e saber que é para Ele. Se você quer fazer, se você precisa, fica à vontade, irmãos. Mas o que você não pode deixar passar é essa oportunidade de se achegar ao trono da graça. Preciso ser reconhecido.